Alerta Brasil! Alerta Igreja do Senhor! Estamos de volta. É a igreja na política, exercendo sua cidadania sem receber salário do ofício, no sistema ministerial. Meus irmãos, faz um tempinho que nós não gravamos, estávamos orando, e tudo quanto o pastor Paulo Coelho faz é através de jejum, de oração, porque somos falhos, pecadores, e ai de nós, se não for o Senhor. Se o Senhor não fizer a obra grave, nada vamos poder fazer. Por que, Senhor, eu quero gravar, e o assunto é o nosso presidente hoje afastado do PTB, Roberto Jefferson, e o ministro Alexandre de Moraes, e nós vamos ver qual, dentro do contexto da palavra, se você tiver paciência, se for sábio, vai ouvir, para entender e ter e adquirir conhecimento. Então, qual a diferença da prepotência do ex-deputado e presidente afastado do PTB, Roberto Jefferson, e o ministro Alexandre de Moraes? Quero dizer que eu confirmo a palavra, o nosso irmão Roberto Jefferson é um homem de Deus. Está sendo trabalhado, está no deserto, e nós vamos ver isso tudo gradativamente através da palavra de Deus. O que a palavra de Deus narra com relação a esses dois homens? Um de uma forma e o outro de outra. Um como pecador remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, e o outro como ímpio que ainda não fora alcançado. Vamos ver o que orienta a palavra. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 a 20 e 25 a 29, diz: presta bem atenção, você não está perdendo tempo. Seja sábio. Quando nós oramos, somos nós nos elevando ao Senhor. Quando abrimos a palavra de Deus, é a boca de Deus falando. Hoje, especificamente, o Senhor me orientou que eu colocasse a estola. É muito mais responsabilidade diante do Deus dos exércitos. E é Ele quem vos fala. Conforme já fora dito, está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos de 18 a 20, e de 25 a 29, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Homens que se acham deuses, por grandes formaturas, PhD, mas na verdade não são nada diante de Deus. São fracos e necessitados. Versículo 25 em diante. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus usa aquilo que não é para ser. O pastor Paulo é pequenininho, mas Deus, Senhor, usa os humildes para confundir os sábios. Presta atenção naquilo que o Espírito de Deus fala para você. Porque, vede, irmãos,
a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, segundo a natureza humana, né? Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante o Deus dos exércitos. Ainda, meus irmãos, não estás perdendo tempo. Tem paciência. Se tu estivesse numa festa aí, tu estava tranquilo, cara. Portanto, tem paciência. É pro teu próprio bem. Está escrito no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 20 e 21, que diz: o Senhor me orientou para instruir a todos quanto nós vamos alcançar, para que possamos ter entendimento do que representa o nosso irmão Roberto Jefferson e como Deus está tratando com ele, e o que representa o ministro Alexandre de Moraes e do que virá sobre ele, sua família, assim como de cada um de nós, dentre a onipotência, onisciência, onipresença e soberania de Deus. Para começar a história, a soberania de Deus colocou Roberto Jefferson na cadeia. Não está debaixo de maldição. É bênção. Está no deserto. É a olaria de Deus. Mas vamos para frente. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Venham, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos vós ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, feiticeiros, maldizentes, venham como estiveres. Mas quando nós confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, sejais santos, porque eu sou santo. E sem santificação, jamais alcançareis a glória de Deus. O deputado Roberto Jefferson tem o Espírito Santo de Deus. Vamos para frente. Provérbios, capítulo 11, versículo 8, que diz: o justo, quem é justo? Não existe um justo sequer na terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da glória de Deus. Mas existem aqueles que são e foram justificados, assim como, mais uma vez, o Roberto Jefferson, pelo sangue que foi derramado na cruz, o ex-Paulo doido, que passou a ser Paulo louco por Jesus, porque o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E o Senhor usa os loucos deste mundo para confundir os sábios. O justo, que foi justificado, é libertado da angústia. E o ímpio fica no seu lugar. Alexandre de Moraes, ministro do STF, o Barroso e tantos outros, e políticos corruptos,
são ímpios, mas o Senhor ama a cada um dos pecadores e abomina o pecado. Presta bem atenção. Jesus te ama. Alexandre de Moraes. Lula. O governador de São Paulo. O governador do Rio de Janeiro. O Dória e tantos outros políticos. Quero chamar a atenção mais uma vez do governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Jesus te ama, mas o recado foi dado. E mais uma vez, você e cada um vai ter um encontro com Deus. Tema e trema diante do Deus dos exércitos, aquele que vos fala neste momento, Alexandre de Moraes. Vamos para frente. Agora vem a realidade do recado de Deus. Tanto para Alexandre de Moraes, para o Barroso, para todos quantos são corruptos, mas me dirigindo especialmente ao Alexandre de Moraes, e ao ex-deputado federal, meu irmão em Cristo, Roberto Jefferson. Presta atenção. No livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 a 27, Deus vai falar a realidade de que me mandou para que alertasse a cada um da realidade da palavra e do que vai acontecer. O Senhor dos exércitos não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizendo ele, por acaso não cumpriria? E presta bem atenção. O profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, esse que está falando através do instrumento Paulo Coelho, pastor Paulo Coelho, diz: eu velo sobre minha palavra para cumpri-la. E vai cumprir. Pode passar 1 ano, 2, 5, 10. Deus vai resgatar a muitos das trevas para a sua maravilhosa luz. Outros serão guardados. Outros serão tocados naquilo que mais vai doer. E o que pode acontecer? Aquilo que você mais ama, você perder. A mulher que tanto ama, você ser traído. O filho, a filha, andarem por caminhos tortuosos. Estou dando apenas alguns exemplos de pinceladas. Deus pode colocar no leito, porque o Senhor salva. Eu espero que todos sejam resgatados e salvos. Eu não tenho raivinha de nenhum dos corruptos, ladrões, assassinos, imorais, hipócritas, fariseus, que também se encontram na própria igreja, mas que se arrependa do pecado. Presta bem atenção ao recado de Deus. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 16 em diante, que diz: e sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, ao profeta e a mim hoje, pastor Paulo Coelho. Dentro do contexto do assunto desses dois homens, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o ex-deputado Roberto Jefferson, e presidente do PTB afastado, o que Deus tem para te dizer? E todos os corruptos. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Rená seria canta lamanariaçu.
Este é o Senhor que vos fala. Quando eu disser ao ímpio, sabe quem é ímpio? Vossa Excelência Alexandre de Moraes, ministro Barroso e tantos outros do STF, assim como diversos políticos e como todo aquele que ainda não fora resgatado, assim como um dia o pastor Paulo foi resgatado, que não é melhor do que Vossa Excelência. O Senhor o ama como a mim, mas deu livre-arbítrio a cada um de nós. O Senhor está te dando uma chance. Uma chance. Não foi Vossa Excelência que colocou o ex-presidente hoje do PTB, que está afastado, o deputado Roberto Jefferson, na cadeia. Não foi a sua prepotência. Foi o Senhor quem fez isso. Foi o Senhor que o colocou lá para tratar com ele. Vamos para frente. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Da minha não vai requerer, porque estou aqui gravando em nome do Senhor dos Exércitos, te dando aviso. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ministro Alexandre de Moraes, o Senhor está de portas e braços abertos. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, não me interessa um minuto atrás a tua transgressão e de todos quanto nós estamos alcançando. O Senhor, Ele pagou o preço de cruz, não pelos bonzinhos, porque não existe um justo sequer na terra, mas por todos os transgressores, para glorificar o nome dEle na salvação. O Senhor quer te salvar. Mas o amor de Deus vai te alcançar, tu vais ter um encontro com Deus. O Senhor não sei como vai agir, mas o amor de Deus que salva, que cura, que liberta, que coloca no leito, que aleja e que mata, vai agir na tua vida e da tua família. Grave! Espero que estejamos juntos num só Espírito, um só batismo, um só Senhor e numa só fé. Dando continuidade, o recado agora é para o nosso irmão em Cristo, Roberto Jefferson. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão à memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Meu irmão Roberto Jefferson, você não imagina o amor que eu tenho por você, por ver a tua história, mas o Senhor dos Exércitos não divide sua glória com ninguém. Você é salvo, remido, mas é falho, igual a mim. Igual a todos quantos chegam ao Senhor. Com uma diferença. Você tem o Espírito Santo de Deus, que nos convence do erro, do juízo e do pecado. O Alexandre de Moraes e tantos outros corruptos que não foram alcançados, não tem.
avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Meus irmãos, ainda falando do nosso irmão Roberto Jefferson, presta atenção, meu irmão. Presta bem atenção o que está acontecendo contigo. No livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículos de 1 a 20, você e todos quanto nós estamos alcançando vai ter entendimento. Porque você pode estar no deserto. Deserto não é maldição. É a olaria de Deus. É a faculdade de Deus. Deus está tirando as escamas que tem em você, meu irmão, que vem tirando de mim, que vai tirando de todos quantos chegam ao Senhor. A escama da prepotência, a escama da soberba. E é como se tivéssemos pego um peixe vivo e tirar a sua escama, será que vai doer? O Senhor toca aonde mais vai doer. Porque operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Tu tens que limpar o teu coração, o Senhor está limpando. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarás brasas sobre sua cabeça. Porém, minha não, do Senhor. Minha é a vingança. É o Senhor quem decide todas as coisas. E quando o Senhor diz minha é a vingança, não é contra o homem, mas sim contra as potestades, príncipes e principados das hostes celestiais do mal, que joga um contra o outro. Presta atenção. Tu não estás perdendo tempo. Ouve o que o Espírito de Deus tem para dizer. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar. O Senhor está te humilhando. Para te tentar, tu estás sendo tentado. Roberto Jefferson. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos do Senhor teu Deus ou não. E te humilhou. E te deixou ter fome. E te sustentou com o maná que tu não conheceste nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tu estás te alimentando do maná, que é a palavra de Deus, eu sei. Estás comendo a palavra. Está havendo uma grande batalha entre natureza humana e o Espírito de Deus. E Deus está no controle. Deus permitiu o dano que tu fizeste, meu irmão. E nós vamos aqui fazer uma analogia. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Pode ser 3, pode ser 4 anos. É um deserto. O povo de Deus passou 40 anos no deserto, sendo preparado. Eu não sei o teu tempo, nem propriamente o meu. Fazem 30 anos que eu conheci Jesus. O Senhor está trabalhando na minha vida. E aí, confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho,
assim te castiga o Senhor teu Deus. Esse castigo que tu estás passando é do Pai. É de um pai para o filho, que quer o bem do filho, que quer glorificar o nome dele através do seu filho. Tu és um homem de Deus. E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor, teu Deus, te mete numa terra de ribeiros e de águas e fontes de abismos, que sai dos vales das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides e figueiras, de romeiras, terra de oliveira, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. O Senhor não pede, o Senhor ordena. Para que porventura, havendo tu comido estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, isso é uma promessa de Deus para todos nós. E se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te tirou do opróbrio da corrupção, meu irmão Roberto Jefferson, sabe, que me tirou da raiva e do ódio e me colocou amor, que eu andava com as pingadas 12 e umas 765 automáticas. Paulo doido falado da Vila do Remédio. Fui pro enterro dele. Hoje, ele tem uma grande arma, tem 66 calibres. E nada temo, a não ser os castigos de Deus. Não tenho medo da morte, porque nada presta atenção, Roberto Jefferson. Todos quantos estamos alcançando. Nada neste mundo se compara à glória de que em Cristo nos há de ser revelada. O Senhor pode te guardar, mas tu vais estar no seio de Abraão. Nós vamos um dia nos encontrar. Se o Senhor me levar hoje, grave, eu sou o homem mais feliz do mundo. Porque o Espírito de Deus confirma com o meu espírito que eu sou salvo. Não pelos meus méritos, mas pelo sangue que foi derramado na cruz. E que tu, Alexandre, ministro Alexandre de Moraes, pode ser lavado com esse sangue. E todos quantos chegarem ao Senhor. E te guiou por aquele grande e terrível deserto onde tu estás. De serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para te dar da rocha do Chechel. Que no deserto te sustentou com o maná, que é a palavra, que teus pais não conheceram para te humilhar, para te provar, Roberto Jefferson, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Primeiro, só estás vivo, assim como o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, porque o Senhor assim determinou. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Estamos terminando. Será, porém, que,
se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. O Senhor está dizendo, eu, o Senhor dos exércitos, que te resgatei, que te salvei, protesto. Tu tens o livre-arbítrio. Para concluir, com agentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Meus irmãos, meu irmão Roberto Jefferson, humilhai-vos à potente mão do Senhor, para que a seu tempo sejais exaltados. Você, no seu ego, na sua raiva, que Deus bem conhece a natureza, que Ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe sobrepor o sol sobre a vossa ira. Não vá dormir com raiva e acorda com ódio. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Deus está fazendo o melhor. Apesar do erro que tu cometeste, meu irmão, que eu também cometo. O que você fez, meu irmão? Eu vou fazer uma analogia. Você comprou, um exemplo, 100 travesseiros de pena. Pegou um avião e rodeou o Brasil inteiro. E saiu jogando as penas em cada estado. E assim aquelas penas se espalharam. E agora, meu irmão, como você vai poder pegar essas penas? Foi o que você fez. Porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Fora disso, vem de procedência maligna, vem do diabo. E o que você falou não veio de Deus, veio do diabo. Assim como Pedro, o apóstolo Pedro, que uma certa feita, quando o Senhor Jesus estava encarnado na terra, ele assim negou Jesus 3 vezes. E ele disse, Senhor, não é necessário que o Senhor pague o preço de cruz. E o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o repreendeu, disse, estás repreendido, Satanás. Então nós, aliás, estamos passivos de erros. Somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, mas continuamos a ser pecadores remidos. Estamos subindo degrau a degrau. Tem coisas que, por exemplo, o pastor Paulo Coelho fazia e que jamais ele consegue enxergar ele fazendo o que já fez. Porque não mais nós vivemos. Cristo passou a viver em nós. E este viver de que agora vivemos pela fé. Naquele que nos amou e se entregou por nós. Portanto, quero agora chamar a atenção de todos os presidentes nacionais, ou seja, presidentes estaduais, municipais, de todo o Brasil, do PTB, do Partido Democrático, do Partido Trabalhista Brasileiro, o qual faço parte e não vou sair. Não se precipite. Permaneça aonde está. Chamo a atenção do meu presidente estadual de Pernambuco, Coronel Meira, do presidente municipal Alexandro Sarmento e do vice Enio Formigão. Um reino dividido
não subsiste. Precisamos estar unidos, e é neste momento, não só para os meus irmãos que citei, mas para todos que fazem o PTB, que estejamos unidos para glorificar o nome do Senhor. Estarei no PTB enquanto a teologia que foi implantada no programa de governo do PTB direciona a teologia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Se por acaso o PTB e qualquer outro partido que eu possa estar inserido fugir da regra de ter a palavra de Deus, e que simplifica naquilo que o próprio presidente afastado do PTB introduziu: Deus, pátria e família. Portanto, meus irmãos, o pastor Paulo Coelho, mais uma vez, não faz postagens, mas sim reportagens. Aprecie diversos vídeos, você não estará perdendo tempo. E assim, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Avante, Brasil! Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Bom, Zé Maria Trindade, a gente vê essa mudança de comportamento de Roberto Jefferson. A gente viu também que, após a prisão do jornalista Alan dos Santos, um grande apoiador também do presidente Jair Bolsonaro, pouco Bolsonaro se manifestou a respeito. E eu te pergunto, Zé Maria Trindade, como é que está essa movimentação em Brasília nos bastidores? Por acaso, depois dessa declaração de Roberto Jefferson, a ala governista ou até mesmo o presidente já se manifestou? E como que você, Zé, enxerga isso, esses apoiadores que estão sendo censurados ou estão sendo presos e não estão tendo o retorno que, teoricamente, esperavam do presidente Jair Bolsonaro, um mínimo de apoio? Para qualquer lado que o presidente for, naturalmente ele vai provocar descontentes, né? Tem um grande ala aí querendo que ele vá para o PP e esta deve ser mesmo a tendência. Na entrevista ontem aqui na Jovem Pan, ele descartou pequenos partidos, inclusive o PTB, ficando entre o PP e o PL, do ex-deputado Valdemar Costa Neto. Essa posição do presidente licenciado do PTB, Roberto Jefferson, me lembra aquela história das cartas chilenas em Vila Rica, em Confidência, onde Tomás Antônio Gonzaga escrevia sobre um tal Fanfarrão Minésio, né? E aí o Roberto Jefferson voltou às cartas. Eu recebi algumas cartas que ele escreveu, não para mim, mas eu tive acesso, em que ele fala, por exemplo, que não aceita, se for colocado, ele dizendo que é um trabalho para que ele seja colocado com tornozeleira eletrônica, mas as condições, segundo ele diz na missiva, né, de que seriam piores, porque aí ele não teria acesso à internet, não poderia se reunir ou conversar com ninguém, e lá na cadeia onde ele está, ele pode escrever, ele pode se reunir e receber pessoas, então ele acha melhor ficar na cadeia do que com tornozeleira. E aí ele despacha cartinhas. Essa especificamente que a gente fala, dividiu o partido dele, o PTB, viu? Provocou um constrangimento muito forte. Me disse um deputado de que esta seria uma carta interna. Tanto é assim que a presidente em exercício, né, Graciela Nienove, ela gravou para todos os integrantes da executiva um áudio reclamando, dizendo que não era para vazar o conteúdo do comunicado do presidente licenciado do PTB, Roberto Jefferson. Um poço de mágoas, viu? Ele já se achava abandonado, dizendo que o governo não fez muito, não fez nada
para a sua libertação. Mas é que o presidente da República não pode jogar o peso da sua caneta, da sua postura e do Palácio numa questão assim de justiça, ainda que seja uma decisão estranha. Ele não tem foro privilegiado que fosse processado lá na Justiça Comum. E aí ela diz o seguinte, que o PTB continua apoiando o presidente Jair Bolsonaro, apesar das palavras duras. Num trecho aí desta fala, o Roberto Jefferson diz que o governo ficou viciado em Centrão. E ele diz que é fácil lidar com o Centrão, é só pagar. E aí ele faz ali uma relação de uma relação sexual a poder de medicamentos, a poder de êxtase. Segundo ele, dá prazer, mas vicia e torna escravo, né? Para se ter uma ideia do rancor que ele falou sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com o PP, que ele acha que é o Centrão e que o partido dele, ele fez uma depuração no partido, tirou todos os que eram mais ou menos e purificou ali na cabeça dele o PTB, pronto para receber o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Roberto Jefferson é um poço de mágoas, achava que o presidente iria para o partido dele, o presidente não vai, agora é que já descartou de vez essa possibilidade, né? Atenção, Roberto Jefferson foi levado de volta para a prisão. Ele que tinha feito uma cirurgia, está no hospital, acabou aí, né, de receber a visita da Polícia Federal lá no Hospital Samaritano. Inclusive, a Fernanda, né, que tem o perfil Mamãe de Direita lá no Instagram, trouxe as imagens. Mamãe de Direita. É isso aí, gente. Enquanto a gente fica discutindo o que a Xuxa falou do presidente, quem que vai responder para a Xuxa, enfim, ó, aqui, ó, Hospital Samaritano, o Roberto Jefferson está voltando para Bangu, um preso político doente, acabou de fazer uma cirurgia e a polícia acaba de chegar aqui no Samaritano para levar ele de volta a Bangu. Essa é a realidade do nosso país hoje, a gente realmente não pode mais falar. Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos, uma boa noite aqui. Olha, o Moisés falando, seu amigo aqui, e todos sabem aqui da dinâmica, né, da política nacional, todo dia tem novidade, o Brasil pode-se falar de tudo, menos de monotonia, né? Então, nós vivemos ontem aqui, vimos um cenário onde no final da noite de ontem começou a circular nas redes sociais aí, uma série de boatos, né, e cartas, supostas cartas, enfim, atribuídas ao presidente licenciado do PTB, né, do partido, um partido tradicional, que até então, com toda uma proposta aí conservadora, o público aqui do canal Pátria e Defesa é sempre muito interessado, principalmente quais são os próximos passos aí do presidente. O PTB, como nós já conversamos, era uma das expectativas, né? Temos ainda, né? O PP, tem lá o PL, o PTB ainda estava na seara, tem outras conversas de bastidores, mas ontem saiu ali uma misteriosa carta ali do Roberto Jefferson, né? Lembrando que ele está numa condição diferenciada, ele encontra-se atualmente fora, né, de combate, inclusive pediu licenciamento em virtude disso, e para não ficar especulando e não ficar replicando notícias de outros portais, nem de fontes assim não tão certeiras, eu convidei aqui uma pessoa, né, importante para trazer para vocês aqui no canal, de dentro do partido, para que ela pudesse falar, pelo menos em relação ao seu próprio diretório, que é o amigo Beal, Flávio Beal, né, que é vice-presidente do diretório estadual do PTB aqui de São Paulo, o maior colégio eleitoral, né, sobre isso. E eu vou deixar com ele vai fazer as apresentações. E a primeira pergunta, Bel, que eu já deixo para você aqui é a seguinte. Tá? Já vamos deixar logo bem claro aqui, enquadrando o nosso amigo Bel. Né? A carta é verdadeira? O que o Diretório Estadual de São Paulo pensa? Se tem alguma opinião referente aos outros diretórios? Está à vontade com você. Eu gostaria que você esclarecesse para a audiência aqui do Pátria Book, da rede social brasileira, e também para o Pátria e Defesa, aqui para o nosso canal, um pouquinho aí de tudo isso aí. Está com você, Beal, à vontade, pode se apresentar novamente. Não sei se eu apresentei essa altura, né, que você merece, então deixo aí à tua disposição. Apresentou corretamente sim, Moisés, o Mosh, como carinhosamente eu chamo.
Verdade. É um prazer estar aqui com você no Pátria e Defesa, um canal que eu já acompanhava, conheci através do nosso amigo comum, o Farinazo, lá do Arte da Guerra, enfim. Amigaço. É nosso amigão, verdade. É muito, muito, muito gostoso estar aqui com você aí, pela primeira vez aqui na frente das suas câmeras aqui do estúdio. Respondendo a sua pergunta, sim, é verdade, a carta é verdadeira, tem sido a forma com a qual o Roberto tem usado para se comunicar desde que ele enfrentou essa prisão ilegal e abusiva, né? Isso é a opinião de vários juristas, na verdade, isso é um fato. E claro que esse contexto se insere no cenário super tumultuado da política do Brasil. Lembrando que a gente está a menos de um ano das eleições. Isso na prática significa que o calendário já está correndo, né? Todos os verdadeiros atores já estão em campanha, que a gente chama eufemisticamente de pré-campanha, mas já é uma campanha, e é importante de que os agentes políticos se situem, né? Se posicionem para ter o sucesso esperado nas eleições do ano que vem. Bel, tem alguma carta oficial do diretório, alguma coisa assim que não fique apenas, né, nessa questão da fala, né? Você tem algum material que você trouxe? Pessoal, só lembrando aqui, tá, que assim, eu entrei em contato com o diretório, pedi para que alguém falasse sobre a situação. Nós estamos aqui direto, né, dos nossos estúdios aqui da Avenida Paulista em São Paulo, e até me coloquei à disposição de ir até lá, mas o Bel fez questão de vir aqui até os nossos estúdios, né, para justamente trazer esse esclarecimento aqui direto para vocês. Então não tem nada combinado, aqui o Bel está sendo bastante franco aqui, deu atenção imediata e fez questão de trazer esse primeira mão aqui. Então se você tiver, Bel, eu coloco aqui o canal à disposição, né, pode ficar à vontade. Tá bom, com certeza. Eu vou te passar também depois ela por texto, você sobe aí para quem quiser acompanhar ela exatamente na íntegra, mas eu vou fazer a leitura aqui para o nosso público, né, que merece todo o nosso respeito e consideração. Então, estou falando aqui de uma nota do PTB de São Paulo sobre a carta do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, trazida ao público nessa quinta-feira, 28 de outubro, é o tema que está aí nos jornais, na grande mídia. Então, com relação à carta do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, trazida a público em 28 de 10 de 2021, a executiva do PTB de São Paulo tem os seguintes pontos a declarar. Primeiro, o campo de ação desta executiva, da executiva da qual eu sou vice-presidente, o presidente é o nosso amigo, o Otávio Facuri, o campo de ação dessa executiva está restrito ao estado de São Paulo e este tem sido o foco da nossa atenção desde que assumimos o partido, tanto para a resolução dos problemas administrativos internos, quanto na organização de uma estrutura partidária forte e competitiva para as eleições de 2022. Eu vou ler a nota primeiro, é uma página só, e depois a gente pode comentar cada um dos pontos, tá, Mocha? Eu acho que fica interessante para o pessoal entender o contexto. Segundo, a nossa missão é viabilizar o PTB de São Paulo como legenda disponível para as pessoas de bem, os bons e os justos. Pessoas com o mesmo perfil patriota e ativista dos integrantes desta executiva e que precisam de um partido no qual não tenham que renunciar aos seus princípios, valores e convicções. O nosso compromisso é inegociável. Defendemos o respeito a Deus, a defesa da pátria, a valorização da família e a liberdade individual. Este compromisso obriga a todos os nossos filiados e, obviamente, também aos candidatos e parlamentares eleitos pelo PTB de São Paulo. 3. Como ativistas patriotas, não encontramos em nenhuma outra legenda o mesmo compromisso. Como eleitores, não nos agrada a ideia de ajudar a eleger velhas figuras presentes em outros partidos, figuras com ficha corrida e histórico de desserviço ao Brasil. 4. Isto posto, fica evidente que a crítica de Roberto Jefferson foi ao avanço dos partidos do Centrão sobre o governo Bolsonaro, não deixando de ser a favor do Brasil, dos brasileiros e do presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi reputado como honesto. 5. Com relação ao general Mourão, vemos como argumento retórico apenas. Já havia um convite
para que o Mourão saísse a senador pelo PTB, ou pelo Rio Grande do Sul, ou pelo Rio de Janeiro. Por diversas razões, não vemos chances reais do Mourão sair a presidente nem pelo PTB e nem por qualquer outra sigla. Concluindo, a executiva estadual do PTB de São Paulo continua empenhada em construir uma bancada forte de ativistas, tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E este será o nosso foco de atenção pelos próximos 12 meses, assinado pela executiva estadual do PTB de São Paulo. Essa é a nota oficial publicada que eu estou passando para você na íntegra. Moisés. Olha, eu agradeço aí a atenção, né, que o PTB aqui de São Paulo deu. É importante para esclarecer as pessoas. Eu tenho um trabalho aqui junto com os nossos inscritos de apoio restrito aqui ao presidente Bolsonaro, né? Isso é importante. Eu fiz a defesa, inclusive, aqui já algumas vezes, de que o PTB seria uma opção da qual o presidente poderia ter mais autonomia, inclusive do que os demais partidos aí. Nenhum demérito a nenhum desses partidos. Todos nós sabemos quais são as condições de cada um deles, mas pela quantidade de líderes, né, lideranças locais, e inclusive muitos desses partidos não possuem aquele alinhamento, né, com os princípios aqui que nós defendemos, aliás, os princípios que nortearam toda essa ascensão da direita conservadora no Brasil a partir ali de 2018, né, com a vitória do presidente. Mas nós entendemos aí da dificuldade que o presidente tem nessa escolha. E, na verdade, assim, o que as pessoas estão preocupadas é porque houve ali algum ranço, né? Como se fosse uma mágoa declarada também ali na declaração, na carta, né, que foi divulgada do Bob Jeff. Eu interpreto da minha própria maneira, acredito que aquilo tem a ver com a questão da própria condição em que ele se encontra. Mas como é que vocês veem isso? E na prática, se eu tivesse que fazer uma pergunta bem direta aí ao PTB de São Paulo, não sei se você pode responder, acredito que sim, né, em nome do partido, do diretório estadual. O PTB de São Paulo está ou não com o presidente Bolsonaro? Pergunta bem direta, né? Como é que funciona isso aí na tua visão? Sim, o PTB de São Paulo está com um compromisso com o Bolsonaro. Eu estive pessoalmente junto com o nosso presidente estadual, Otávio Facuri, junto ao presidente Bolsonaro, apresentando para ele nossa leitura como analista político e ativista, antes de ser dirigente partidário. É importante que seja dito isso. A gente está há 3 meses, se tanto, como dirigente do partido, mas a nossa história de ativista já vem desde os 20 centavos de 2013 e depois da criação dos movimentos antes do impeachment, lá 2014, 2015, 2016. Então, nós temos um compromisso, essa executiva que está lá hoje, eu, Otávio, Patrick, outras pessoas que estão lá, tem esse DNA, tem essa origem. Eu acho que o que o Roberto está colocando é um ponto de vista muito aderente ao nosso como eleitor, antes de mais nada, com uma certa ansiedade pelas mudanças, que não ocorreram todas as que a gente esperava, ou na velocidade que poderia ter acontecido, alguns erros. Isso tem sido passado, tem sido cobrado, sempre de uma maneira produtiva, sempre de uma maneira construtiva. Isso precisa ser deixado bem claro, porque nós temos muito claro, Mochi, que o nosso inimigo não é o presidente Bolsonaro. Pelo contrário, ele é um dos pelotões, que talvez o pelotão precursor, que está lá na frente fazendo esse avanço. Mas o nosso inimigo, a gente sabe muito bem onde ele está, e eles estão atacando dentro do conceito de guerra híbrida exatamente o nosso exército, através de silenciamento das páginas, derrubada de redes e perfis, censura de conteúdo, bloqueio de monetização, prisões arbitrárias, perseguição judicial, enfim, está tudo aí, todo mundo sabe o que acontece. Então nós temos essa ansiedade de que isso seja enfrentado de alguma maneira por quem tem poder. E um dos detentores do poder é exatamente o governo federal, não só pela figura do presidente em si, mas por todo o seu Estado-Maior, seu grupo de assessores diretos, ministros e tal. Então, eu acho que a leitura dessa carta do Roberto Jefferson tem que ser feita nesse sentido, de uma cobrança e de que o partido se voluntariou, Mochi, como um veículo legal para a expressão dessa vontade política, desse caminho político.
Os partidos políticos têm uma prerrogativa especial. Um presidente de partido, um partido pode fazer uma representação dentro do seu nível de hierarquia. No nosso caso, como dirigente estadual, você pode fazer uma representação no Ministério Público diretamente contra o governador, diretamente contra o secretário de Estado, assim como um dirigente nacional representa e tem representado no Supremo o presidente Bolsonaro, né, presidente da República. Então, esse entendimento é importante que se tenha, esse grau de maturidade. É algo que a gente está tentando dar aos ativistas. Você vê que a nossa carta ela é muito específica em falar sobre o PTB de São Paulo, porque São Paulo é onde está o nosso raio de atuação com liberdade. O Roberto Jefferson nos entregou o partido com liberdade de ação. Nós montaremos uma chapa de pré-candidatos e de candidatos depois a deputados federais e estaduais. Se Deus quiser, teremos também um senador, ou estaremos ligados na suplência de um senador, algum nome forte. Estaremos em alguma coligação também para governador, de alguma maneira presentes, e obviamente alinhados com o presidente na presidência da República. Olha, pessoal, eu acredito aí que o esclarecimento foi feito aqui, né, pelo menos nesse ponto. Eu queria fazer só mais uma última pergunta. Eu li e reli a carta mais de uma vez, né? Inclusive, provavelmente, esse vídeo que nós estamos fazendo agora aqui nos nossos estúdios fará parte de uma de nossas lives aqui do canal e provavelmente farei novamente essa leitura. A minha interpretação foi um pouco diferenciada daquilo que a mídia está repercutindo. Me parece que existe sim ali alguma mágoa em um ou dois termos só do Roberto Jefferson, mas ali me parece também, aí já é uma impressão pessoal, não sei se você tem essa leitura, de alguém que está liberando o próprio partido para uma situação independente ao não ter conseguido conquistar ali, enfim, para que o presidente fosse para dentro dele. É isso ou eu estou sendo muito bondoso assim com o PTB? Ou seja, foi isso realmente que aconteceu? Porque isso foi a impressão que eu tive. Eu li a carta algumas vezes, a carta é forte, é óbvio, é a carta de alguém que está, inclusive, pensativo, né, na própria condição que está, inclusive em virtude da própria condição de saúde, pela luta, que me parece uma luta de legado, né, alguém que quer deixar um legado, e que provavelmente não será atendido, pelo menos não nesse pleito. É isso? Foi um exagero da imprensa? As pessoas estão distorcendo um pouco? Como é que você... Só esse detalhe para esclarecer, eu acho, para as pessoas. Ô, Mocha, eu vejo dois pontos, né, nessa carta. A primeira é uma cobrança, né, e um alerta, na verdade, à coligação, a possível coligação do Bolsonaro junto com partidos, como está escrito na nossa carta de resposta, com figuras com ficha corrida, sem compromisso com o Brasil. Os mesmos que estiveram com o PT, estiveram com a Dilma, estiveram com Lula, foram sócios do Petrolão, do Mensalão. Se eu estiver falando do PL, o presidente do PL renunciou por 2 vezes para não ser cassado ao mandato de deputado federal. Estamos falando do Valdemar da Costa Neto, o boy conhecido aí. Se estivermos falando do PP, o PP é um partido que 50% dele tem compromisso umbilical com o PT, que é no Nordeste, é adesista, é com quem tiver. Então, assim, qual é o racional? Esse é o grande questionamento. Qual é o racional para que o presidente venha a se aliar com esses partidos e deixe de fora os patriotas, aqueles que têm o mesmo compromisso pelo qual o presidente se elegeu e se apresentou como candidato a presidente da República na primeira campanha dele, e que obviamente vai estar repetindo agora. O PTB, pelo menos, se posicionou dessa maneira, disse, olha, nós reconfiguramos o partido 100% para entrega patriótica, a defesa dos conservadores, da liberdade, e isso está causando uma confusão, não do Roberto Jefferson, não dos ativistas, mas do eleitor de maneira geral. Acho que é um ponto que precisa ser analisado, precisa ser questionado. O cenário não está definido ainda, estamos há 1 ano da eleição. Há um espaço para que isso aconteça, essa reflexão. Os aconselhadores do presidente da República façam o desenho e mostrem para ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto
é exatamente o que é que está na mesa, Moisés. No caso de São Paulo, vamos ser muito franco aqui. O PTB deve receber uma boa parte das bancadas bolsonaristas eleitas pelo PSL, tanto federal, que está no Congresso, quanto na Assembleia Legislativa no estadual. É muito difícil que essas pessoas, ou todas elas, a pretexto de estar junto com o Bolsonaro, sigam para um PP ou um PL para servirem de alimentadores de votos das figuras tradicionais, que já estão lá, ficaram nomes com 200 mil votos, 150 mil votos, sendo que na última eleição, quando esses nossos novatos entraram, as pessoas entraram, tiveram os grandes puxadores de votos, alguns deles já saíram, né, como a Joyce. Agora, pessoas com 50 mil votos, 70 mil votos, só faz sentido se eles estiverem unidos em alguma legenda onde esses votos sejam repassados para pessoas do mesmo perfil patriota, ativista, conservador. Agora, se esses votos forem para quem não nos interessa, para as pessoas da velha política, qual é o sentido desse movimento que a gente está fazendo? E o segundo ponto, dentro do desenho, é a questão dos senadores. O PTB foi o único partido que ofereceu para o presidente da República a possibilidade de ele escolher os 27 senadores. E no nosso diagnóstico de analista político, Mochi, essa é a coisa mais importante para acontecer nas próximas eleições. Nós chegamos a ponto de falar para o presidente, de maneira hipotética, de que se num determinado estado ele tivesse uma composição com o governador da esquerda, um outro vice e o senador com chance de vencer naquela chapa fosse dele, que ele pegasse indicasse até pelo PTB, se fosse o caso, e colocasse esse senador lá dentro. Porque é o senador que vai governar junto com ele nos próximos 4 anos. É quem vai avaliar os possíveis impeachments de ministros do Supremo. E eu não vou ter essa possibilidade em outro partido. Se ele vier pedir para um PP, para um PL, a resposta dos presidentes vai ser: ih, presidente, você me desculpa, eu não posso te dar os 20, eu posso liberar mais somente 5 senadores. Aí, o resto eu já tenho compromisso, é um ex-governador aí que está terminando o segundo mandato, ele vai ter que vir para senador, mas é alguém que, não, fica tranquilo, que ele vota junto. E esse vota junto, a gente sabe no que dá. É o Alcolumbre, é Maia, é o Rodrigo Pacheco, é o Lira. Agora, como eleitor, é o que a gente está querendo, é o que a gente está buscando? Essa é a pergunta que fica no contexto dessa carta, Moisés. Olha, Flávio, eu acredito que, mais do que esclarecido, né, essa condição, eu acho importante que o presidente tenha muitas opções, se não majoritárias a ele, mas que possam recepcionar parte ali. Eu já tinha falado aqui, já havia comentado no nosso canal sobre essa condição para os deputados que podem não encontrar um ambiente muito favorável em partidos muito grandes, muito tradicionais, né? O que poderia deixar o presidente ainda mais isolado num segundo mandato, né? E assim como a gente trabalha com estratégia aqui no canal Pátria e Defesa, você precisa ter flancos, né, de avanço ali, e a presidência da República faz parte disso. Então, espero sinceramente que vamos dizer, essa situação que foi formada agora aí, a partir principalmente desse vazamento dessa carta, seja esclarecida, assim como você está comparecendo aqui, mas por outros presidentes de diretórios estaduais também, e da própria Executiva Nacional, né? Se você já deixa o canal à disposição, se você quiser que alguém da Executiva possa enviar algum material, uma carta oficial da Executiva Nacional também, para compor, reforçando esse apoio ao presidente, né? E uma coisa que eu ouvi, e não sei se isso a gente poderia confirmar, é que essa carta, na verdade, que foi vazada na imprensa, não era a carta pública, e sim seria uma carta para os organizadores, para a direção do partido, para que se formulasse uma nota pública, né? Essa seria a última pergunta aqui, só para fazer esse fechamento aqui com o pessoal, e aí a gente já parte para o encerramento. Eu concordo com a sua leitura. As cartas normalmente são, aliás, por excelência internas, porque elas só circulam como são manuscritas, né?
entre aqueles com autorização para visitar, normalmente advogados, né, com acesso ao presidente Roberto Jefferson, eventualmente familiares e tal. Então, a partir do que ela é recebida, a maneira como ela caminha, tem que ser uma coisa com estratégia, né, vista. Eu não sei em que contexto ela foi colocada para fora, mas eu acho que o espírito dela, a gente conversou bastante bem sobre essa carta até agora, e o que eu posso dizer é que o PTB de São Paulo tem compromisso com o Brasil, tem o compromisso com os eleitores em primeiro lugar, e que os candidatos que a gente vai receber aqui no partido são os candidatos que têm que estar comprometidos com uma entrega cidadã, justa e perfeita para os nossos para os anseios dos nossos eleitores. É isso que tem que ter. São pessoas que eleitas estarão trabalhando junto com o presidente Bolsonaro, que esperamos que seja reeleito. Com relação ao general Mourão, que está na carta ali, repetindo o que eu falei, eu acho que aquilo ali foi mais não vou dizer um blefe, mas uma mais retórica. É uma retórica, né? Política tem disso. Né? Exatamente. Vai dar uma fala, porra, presta atenção, melhor na notícia. Então, se o presidente não vai, eu vou com o vice-presidente. O vice-presidente está ligado ao PRTB também. Eu entendi dessa forma também. Entendeu? Não vou ficar, falou com o presidente, eu com o vice, ele está vindo, não está vindo. Eu acho que foi mais uma chamada na chincha, como se fala. Agora, cada ator escolhe as suas estratégias, né? O que a gente não quer, de fato, é que se repita o acordo Chamberlain. Né? Com certeza. O acordo Chamberlain todo mundo sabe como é, né? WW2 veio disso, né? Veio inclusive de ausências de personalidade em acordos mal feitos como esse, né? Mas vamos lá. Bel, eu vou trazer aqui para mim de volta. Eu vou só te fazer uma última questão, na verdade, se você quiser se despedir, deixar um recado final aqui, e no retorno aqui já venho para o fechamento, senão a gente já parte aqui para o finalmente. Está com você aí, apenas para despedida aí da turma, se você quiser fazer um convite também aí institucional do partido de vocês, afinal de contas, você se dispôs a vir aqui para poder fazer esclarecimento. Acho que o mínimo que eu posso fazer aí é deixar essa abertura para você. Fique à vontade, por favor. E da mesma forma, né, isso não é uma questão partidária única aqui, mas eu senti aqui o prestígio da parte de vocês em vir prestar o esclarecimento. Né? Sim, obrigado, Moisés, obrigado pelo carinho. Bom, de fato, a gente já tinha uma amizade fora das câmeras, agora tendo a oportunidade de estar com um assunto em comum. Realmente é um público muito, muito privilegiado. Eu acompanho os canais que surgiram como temas militares, que é do meu interesse, e como diz Clausewitz, né, a guerra, a política e a diplomacia por outros meios. E nós estamos exatamente numa guerra política, dentro do contexto de guerra híbrida, que você já falou nos seus canais e outros canais. Da mesma forma. E nós temos que ter essa maturidade. Você que está no canal Pátria e Defesa, que é alguém que gosta já do tema militar, dê uma estudada na guerra híbrida e veja como que nós estamos num teatro de operação. O Brasil está num teatro de operação. Eu, humildemente, aqui sou um subcomandante de uma unidade chamada partido político, como tantas outras, como o Moisés também é um comandante general de uma unidade uma brigada bem poderosa aí, talvez uma divisão aqui de redes sociais, de mídia, também sob ataque, e todos nós juntos para salvar o Brasil. Então, estão todos convidados. Quem quiser saber mais sobre o PTB, ligar lá para a gente, procurar aqui no estado de São Paulo, é onde a gente tem condição de responder para você. Valeu, Moisés, obrigado. Bom, pessoal, eu que agradeço aqui, um abraço a toda a equipe lá do partido, desejo sucesso. Espero que o PTB seja dos campos de batalha, né? Uma das linhas não mais de defesa, já chega de defesa, mas de partir para cima e finalmente poder devolver o Brasil para os brasileiros de volta. Eu li o documento, né, a ata do partido, né, a sua nova doutrina, toda baseada no conservadorismo. Eu achei isso muito interessante. Acredito que você não faz o Brasil novo com só um partido, você precisa de uma conjuntura. E desde que estejamos juntos ali com o presidente Bolsonaro aqui, estamos à disposição, porque acreditamos que, eu sempre falo isso aqui no canal, trabalhamos para que ele chegasse ali em 2018 vitorioso. Trabalhamos diariamente aqui para que ele esteja lá e, mais ainda, para que ele seja reeleito e que os bons possam se juntar aí a essa luta. Vou terminando por aqui, daqui a pouco tem live, esse material aqui
vai fazer parte aqui das nossas lives. Uma parte dele deve ser colocada ao vivo, outra parte talvez seja reservado ali para os membros, né, do Clube de Canais. E só tenho a agradecer aqui a essa passagem. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares. Estivemos aqui nos estúdios, né, na Badescos Estúdios, aqui da Avenida Paulista, do canal Pátria e Defesa, e da plataforma de rede social Pátria Book, a presença aqui do Flávio Beal, vice-presidente do Diretório Estadual de São Paulo, do PTB, né, que trouxe aí esclarecimentos sobre os fatos que ocorreram ontem e hoje aqui. Acredito que seja curiosidade de todos, tá?